Olá a todos, aqui é o professor Bran. Estamos aqui na nossa aula 12 do nosso curso de Fenômeno do Transporte, nossa 12ª aula. Nessa aula de hoje nós encerraremos nosso capítulo 4 do nosso curso e começaremos o capítulo 5, que é é o último capítulo do nosso curso, né? É o capítulo mais importante, né? Onde a gente fecha o nosso curso com a apresentação da equação de Bernoulli, que é uma equação que eu gosto de chamar que é uma equação mestre, bastante poderosa, né, com aplicações muito importantes, né, principalmente para vocês que são do curso de Engenharia Civil, mas ela é uma equação bastante poderosa, bastante geral. Mas antes de chegarmos ao capítulo 5, né, vamos ver um exercício de aplicação, né, do último tópico aplicado na nossa última aula, na aula 11, que nós conversamos, né, sobre o equilíbrio relativo, né, que são situações, olhando aqui nossas notas de aula, onde o fluido ele recebe uma aceleração linear constante, né, então é importante afirmar, né, reforçar isso, né, que a gente está trabalhando com uma aceleração linear, ou seja, a gente tem um certo fluido num container em deslocamento, né, num certo plano inclinado, é o que está sendo mostrado aqui esquematicamente, e esse deslocamento ele tem essa aceleração linear constante, ou seja, no exemplo que nós já trabalhamos, né, na última aula, e a gente vai fazer um exercício aplicado agora, né, que é um caminhão, né, subindo um certo plano inclinado, é como se esse caminhão se deslocando nesse plano inclinado, ele sempre se desloca em linha reta, ele não muda de direção, né? O motorista está ali com a mão no guidão firme, né, mantendo o caminhão em linha reta, né? Então, por isso que a gente chama de aceleração linear constante. E é através de um equacionamento, né, olhando nessa questão do equilíbrio relativo, né, nós chegamos a essa expressão, que é uma expressão que relaciona o ângulo desse plano inclinado, né, que vai estar submetendo uma certa deflexão do fluido, né, associado a esse plano inclinado. Então, a tangente de θ, né, que esse ângulo de inclinação, né, ela será igual a menos, né, a projeção da aceleração linear constante na direção x, que é o nosso a de x, dividido pela soma, né, de a de y, que é a projeção exatamente do vetor aceleração linear constante na direção y, mais a aceleração da gravidade g. Então, tangente de θ é igual a menos a de x dividido por a de y mais g. Então, vamos ver aqui o nosso exercício. Ele é um exercício bem interessante, né? Vamos ler o enunciado, né? Olhando aqui nossas notas de aula. Então, um tanque retangular com comprimento de 20 pés. Então, aqui a gente está vendo o desenho esquemático, né, desse meu tanque retangular. Estamos vendo apenas a projeção aqui no plano, né, das nossas notas de aula. Então, ele tem um comprimento de 20 pés. Ele tem uma altura de 6 pés, que é o que está indicado aqui, né, entre o ponto A e o ponto B. E ele tem uma largura, né, uma profundidade, né, de 7 pés. Né? Então, para dentro, né, do plano das nossas notas de aula, né, nós temos que esse tanque ele tem uma largura, né, uma profundidade de 7 pés. E esse tanque, né, que tem essa dimensão vertical, né, entre A e B, né, de 6 pés, ele é preenchido por uma lâmina, né, de 3 pés de água. Então, ele está meio cheio, literalmente falando. Né? Então, ele tem uma altura de 6 pés e ele tem um preenchimento, né, até a metade, até uma certa altura de 3 pés com água. Então, vamos pegar esse nosso sistema, aqui, esse nosso tanque, meio cheio, né, e vamos aplicar uma aceleração linear horizontal. Então, se uma aceleração linear horizontal constante é aplicada sobre em um lado, né, vamos aplicar aqui em relação ao lado CD. Então, estou mostrando aqui nas notas de aula, então a gente vai aplicar nesse sentido uma aceleração na menor lateral do tanque. E essa aceleração, estou indicando aqui nas nossas notas de aula, ela será igual a 8,05
pés por segundo ao quadrado. Então, o que o nosso problema pede? Então, letra A, calcule a força total devido à ação da água nas duas paredes laterais AB e CD. Então, a gente vai voltar a um conceito que nós já trabalhamos lá no capítulo 3, que é o conceito de forças sobre superfícies submersas. Vamos voltar a esse conceito, vocês já conhecem a equação, fizemos já um exercício, né? E vocês já estão trabalhando na lista de exercícios, né, com esse conceito. Então, a gente volta a isso, né? Então, a gente vai calcular qual é essa força exercida pela água, né, no caso, no lado AB, e qual vai ser a força, né, exercida pela água, né, no lado CD. Porque o que vai acontecer, né? Com a movimentação, inicialmente, né, com o tanque parado, né, o preenchimento da água obedecia de uma forma uniforme, né, em toda a área, em todo o volume do tanque, a altura inicial de 3 pés. Com a aplicação da aceleração, né, eu tenho uma deflexão do tanque, então se a aceleração é aplicada nesse sentido aqui que eu estou mostrando, né, da esquerda para a direita, né, eu tenho uma deflexão que está sendo mostrada aqui, né, no meu ponto de inflexão da minha água, minha superfície livre da água, ela sofre uma certa angulação, que eu estou mostrando aqui, né, com valor de θ. E um dado importantíssimo, né, para vocês, para a resolução de todos os problemas, né, de equilíbrio relativo associado a um tanque, é que esse ponto de inflexão ele acontece exatamente na metade do meu comprimento do meu tanque. Então, a gente sabe, né, se o comprimento entre B e D ele é igual a 20, né, então esse ponto de inflexão ele vai estar afastado 10 pés em relação ao lado AB e 10 pés em relação ao lado CD. Então, esse é um dado que é absolutamente relevante para vocês, né, terem essa informação para conseguirem fazer a resolução desse tipo de problema. E aí a gente vai estar olhando também esse nosso desenho esquemático, né, a gente vai estar interessado em saber qual foi esse deslocamento do fluido, né, que eu estou chamando aqui de Y. Então, inicialmente, né, sem a presença da aceleração linear constante, ele tinha a água, né, ele estava com uma cota de 3 pés desse lado. Então, essa cota, pela deflexão do fluido, ela baixa, né? Então, a gente está chamando esse decréscimo da cota de Y. Então, a gente vai querer determinar isso nesse problema, né? E também, né, por consequência, a gente vai querer saber qual é ainda a parcela, né, da cota do fluido, né, no lado CD, né, que ainda está em contato com a parede. A gente vai olhar o lado CD e também vamos olhar lá do outro lado, o lado AB, né, do nosso tanque também. A gente vai querer saber qual foi essa mudança, né, de 3 pés e qual é essa altura final, né, depois, né, da aplicação da aceleração linear constante. Então, a letra A, né, é determinar, né, essas forças de contato, né, no lado AB e no lado CD, já nessa nova situação, né, com essa mudança, né, das cotas de água, tanto de um lado quanto do outro. E olhando aqui nossas notas de aula, letra B, mostre que a diferença entre essas forças ela é equivalente à força para acelerar a massa líquida total. Então, vamos ver isso. Então, começando pela letra A, né, calculando a força AB e CD, né, exercida pelo fluido. Então, o primeiro passo, né, é conhecer essa nova configuração das cotas, né, depois que a aceleração linear horizontal constante ela foi aplicada. Então, na aplicação, a gente já falou sobre isso, eu tenho a deflexão do fluido, ele deixa de ser horizontal com a cota original de 3 pés, ele sofre essa inflexão no ponto de inflexão, e eu quero determinar, né, esse valor de Y e esse valor de D após, né, a aplicação da aceleração. Então, deseja-se conhecer a altura da água deslocada no tanque, que é o nosso Y, após a aplicação da aceleração. Então, aí a gente vai usar a nossa equação, né, de equilíbrio relativo, nosso tangente de θ
é igual a menos ax sobre AY mais G. Então, estamos aqui colocando de novo essa equação, né? Tangente de θ é igual a menos ax sobre AY mais G. E aí, para nossa sorte, no nosso sistema, esse deslocamento ele é um deslocamento horizontal. Então, eu não tenho a componente na direção y, então o a de y ele é igual a zero, eu só tenho a de x, então minha tangente θ fica igual a menos a de x sobre g, desculpa, aceleração da gravidade. E aí eu posso substituir, né, já os valores, né? Eu tenho esse meu a de x, que é dado do problema, que é 8,05 pés por segundo ao quadrado, dividido pela aceleração da gravidade, né? Como eu estou, o problema, né, ele apresenta os dados no sistema de unidade britânico, eu também tenho que colocar o meu g nas unidades do sistema britânico. Então, a aceleração da gravidade no sistema britânico é igual a 32,2 pés por segundo ao quadrado. Então, o meu θ, já fazendo essa razão aqui, ela será igual a 0,25. Então, o meu θ ele será igual ao arco tangente de 0,25. Isso aproximadamente ele é igual a 14 graus e 2 minutos, ou 14,04. Então, o valor de D ele simplesmente será igual o nosso D aqui, né? A nossa cota de água ainda em contato com a parede CD do nosso tanque. Ele será igual a 3 menos Y, que é exatamente o deslocamento, né, da cota da água, né, pela ação da aceleração linear constante. Então, para nós determinarmos Y, a gente já conhece esse ângulo, né, θ, que a gente determinou, né, pela equação de equilíbrio relativo, nosso 14,04 graus. E aí, por uma questão geométrica, a gente sabe, né, que a tangente de θ ela é igual a y dividido por 10. Então, o nosso y será igual a 10, que multiplica a tangente de 14,04. Isso será igual a 2,5 pés. Então, o meu d, que é igual a 3 menos y, né, ele será igual a 3 menos 2,5, ele será igual a 0,5 pés. Então, na verdade, esse desenho, se a gente for ver, né, esse ângulo aqui, né, ele faz com que eu tenha, né, apenas 0,5, né, da água remanescente, digamos assim, ainda em contato com o lado CD, e eu tenho, né, a minha cota de Y igual a 2,5 pés. Então, vamos ver, né, qual é o impacto disso em relação às forças, né? Então, nossa força, voltando à nossa equação, né, de forças sobre superfícies submersas, né? A gente sabe que ele é igual a gama vezes a altura do centro de gravidade vezes a área, né? Nós vimos esse tópico no capítulo 3. Então, o nosso FAB será igual ao gama da água, né, o peso específico da água, vezes o ponto do centro de gravidade, né, em relação ao lado AB, vezes a área, né? Então, como é que a gente vai determinar esse centro de gravidade? Quer dizer, a gente sabe, né, que essa cota de Y ele é igual a 2,5, então eu tenho que, originalmente, no lado AB, olhando aqui o nosso lado esquerdo, eu tinha 3 pés preenchidos de água, quando o tanque estava no estado parado, né, sem se movimentar, e agora eu tenho foram acrescidos, né, 2,5 pés, né, associados a esse nível da cota do meu lado esquerdo, né, do tanque em relação à minha parede AB. Então, essa altura aqui toda ela será igual a 5,5 pés. Do outro lado, né, nós já determinamos isso, né, como esse deslocamento y ele é igual a 2,5, né, o que resta, né, que é o nosso d, ele terá o valor apenas igual a meio pé. Então, nosso centro de gravidade, né, que justamente está no meio, né, dessas cotas. Então, voltando aqui à nossa expressão.
Então, o nosso FAB, que é igual ao nosso gama da água, que é o 62,4, vezes a altura do centro de gravidade. Então, nós vimos que a cota do lado AB é igual a 5,5. Então, aqui a gente quer o centro de gravidade. Então, temos que dividir por 2. Então, 5,5 pés dividido por 2, vezes a área, né, da face AB. Então, será, né, a altura 5,5 pés, vezes a profundidade, que é dada pelo enunciado. Né? Então, o enunciado ele diz justamente que a largura do tanque, a profundidade desse tanque, para dentro do plano, né, das nossas notas de aula, é igual a 7. Então, a minha área ela é igual a 5,5 vezes 7. E a força, né, do lado CD também será o nosso gama da água vezes a altura do centro de gravidade vezes A. Então, o nosso gama da água, nosso peso específico, é igual a 62,4. A altura do lado CD, né, que tem a menor cota, será meio dividido por 2, vezes essa área de contato, né, que ainda resta, será meio vezes 7. Então, vocês podem terminar aqui essas operações e chegar ao resultado final. Então, vamos para o item B do nosso exercício, né? Mostre que a diferença entre essas forças ela é equivalente à força para acelerar a massa do líquido total. Então, a gente tem um equilíbrio de forças aqui. Né? Então, a gente tem, em vez, lá no capítulo 3, quando a gente trabalhou a estática de fluidos, esse somatório ele é igual a 0, né? Porque o fluido está estático. Só que agora a gente tem uma aceleração. Então, em vez de ser igual a 0, o somatório de forças, ele ser igual a 0, né? Que é a condição de um fluido estático, como agora ele é um fluido acelerado, né? Com aceleração linear constante, isso será igual a ma. Então, eu tenho uma aceleração, né, associada. Então, essa diferença de forças, né, olhando aqui, é o nosso eixo x, ele tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Então, aqui é exatamente o que o item B ele pede para a gente calcular. Né? Mostrar que essa diferença, né, da força do lado AB menos a força do lado CD, ela é igual ao produto MA, né, que é a força para acelerar toda essa massa líquida contida dentro do tanque. Então, essa é a nossa proposta associada ao item B do nosso exercício, que está exatamente aqui. FAB menos FCD ele é igual à força da aceleração do volume total da água. Então, vamos calcular, né? Então, a massa total, né, ele será igual ao volume que multiplica a gravidade específica da água. Então, o volume total é 20 vezes 7 vezes 3. Né? Não houve nenhuma saída da água, ele continuou com o mesmo volume original antes de aplicar a aceleração. Vezes, né, a gravidade específica, né, que é igual 62,4, né, dividido por 32,2, isso dá 814. Então, a força da água, né, a nossa massa vezes a aceleração, será igual ao volume do tanque vezes a nossa gravidade específica vezes a aceleração. Então, isso aqui é igual a 6.552 libra-forças. Então, essa é a força de deslocamento da nossa água. Então, essa é a nossa diferença. Então, a diferença tem que dar igual, né? Então, o nosso FAB menos FCD, espero que vocês tenham calculado aqui. Então, nosso FAB, né, resolvendo aqui o nosso produto e a nossa divisão, ela é igual a 6.607. Nosso FCD, né, resolvendo aqui o nosso produto e a nossa divisão, ele é igual a 54,6. Então, FAB, 6.605, menos FCD, que é o nosso 54,6, ele é igual, felizmente, né, a 6.552 libra-forças. Então, essa é uma conclusão interessante. Voltando de novo, né, a gente está numa situação de equilíbrio relativo. Quer dizer, uma situação de um estado que é um estado estacionário, né, não varia no tempo, mas eu tenho todo o meu sistema, né, exposto, né, a uma ação de uma força de uma aceleração, né, para acelerar
esse volume, né, essa quantidade de massa de água dentro do tanque. Então, de novo, eu tenho, né, essa situação, é uma situação de equilíbrio relativo. Só que agora eu tive de considerar a presença, né, da aceleração, né, de todo o sistema. E isso foi computado, né, e nós vimos nesse exercício que é bem interessante. Então, a gente encerra o nosso capítulo 4 aqui do nosso curso, né, que a gente, de uma forma introdutória, né, nós colocamos o nosso primeiro pé na dinâmica dos fluidos. E no nosso capítulo 5, né, nós colocamos os 2 pés na dinâmica dos fluidos, onde nós veremos, né, as equações básicas da mecânica dos fluidos. Nós vamos trabalhar com 2 equações de conservação. Então, basicamente, né, o equacionamento básico, né, dinâmica de fluidos, ele trabalha com essa questão de equação conservativas no transporte de fluidos. Isso é usado de uma forma geral em todos os modelamentos que você possa imaginar em processos industriais ou mesmo na ciência, né? Então a gente vai estar muito interessado, né, na descrição da conservação de massa, da conservação de energia, né, que nós não falaremos nesse curso aqui, né, que é utilizando a primeira lei da termodinâmica. E a equação do momento linear, a gente vai chegar a uma conclusão muito importante, né, principalmente para vocês que são alunos da engenharia civil, né, a gente vai chegar numa equação de força, né, associada à força que é gerada pelo escoamento de um fluido, né? E aí, assim, essa visão, né, nessas 3 equações de continuidade, nessas 3 equações de conservação que são conservativas, ela pode ser vista da forma mais simples possível. Tudo que entra é igual a tudo que sai, exceto se eu estou destruindo, eu estou gerando, né, essa grandeza específica, né, ou massa, ou momento linear, ou energia. Então, o que a gente está vendo aqui, olhando aqui nossas notas de aula, né, em relação ao nosso desenho esquemático. Então, eu tenho uma situação inicial de entrada, né, uma situação final de saída. Então, a gente vai olhar, né, um certo volume 1 representa a quantidade, né, de massa, de momento linear, de energia que entra no sistema. Em relação ao que acontece, né, depois do fenômeno de transporte, que está aqui na minha saída, que eu vou ter um volume, né, que eu vou chamar de 3, né, que vai representar essa saída da massa, essa saída do momento linear e essa saída de energia, né, após, né, o fenômeno de transporte ele ter acontecido, que eu estou indicando aqui, né, no meu sistema, que eu vou chamar de volume de controle 2. A gente já vai ver esse formalismo na nossa primeira aplicação, né, da equação de continuidade de massa, de conservação de massa, onde eu posso ter destruição ou geração de massa, de energia ou de momento linear. Então, para nossa sorte, né, como nosso curso é um curso introdutório de fenômeno de transporte, no caso, né, de massa e momento linear, nós não teremos, né, nem geração nem destruição de massa. Mas, em termos gerais, né, para quem trabalha na engenharia química ou na engenharia metalúrgica, eu sou engenheiro metalúrgico de materiais, né, todos os processos metalúrgicos e químicos, o primeiro dimensionamento que é feito justamente é balanço de massa e balanço de energia. Balanço de massa, será que qual é a massa, né, que eu vou, por exemplo, um exemplo clássico, né, na engenharia metalúrgica são os processos siderúrgicos. A gente pode imaginar, né, lá no forno da CSN, lá em Volta Redonda, forno principal, alto forno. É um forno que tem 30 metros de altura, equivalente à altura de um prédio de 10 andares. Quer dizer, qual é a quantidade de massa, né, de minério, né, que eu tenho que colocar minério de ferro no topo do meu alto forno em relação à quantidade, né, de ferro gusa, que é o meu ferro mais carbono líquido, que eu quero que saia, né, lá na parte da base, né, do meu alto forno. E outra pergunta que se faz, né, que normalmente se faz em todo o processo siderúrgico, né, é saber se eu tenho energia suficiente, né, para transformar esse minério de ferro, né, que saiu lá da mina,
tem suas características conhecidas ou parcialmente conhecidas, e se eu tenho energia para transformar todo esse minério de ferro, né, toda essa massa de minério de ferro em ferro gusa, né, na forma líquida, lá na minha base, né, do meu alto forno. Então, assim, em processos químicos e processos metalúrgicos e até na área de materiais, né, quando a gente pensa industrialmente, né, o modelamento básico é exatamente trabalhar equações de conservação de massa e equações de conservação de energia, né, para fazer esse dimensionamento, né, de processos industriais reais. Né? Então, esse é o ponto de partida. Né? Você não faz nada se você não faz esse tipo, né, de dimensionamento. Então, vamos começar, né, pela equação de massa, né, de conservação de massa. A gente vai ver duas aplicações. Né? E aí, de novo, a gente vai avaliar, né, o que aconteceu, né, com o teu momento final. Né? A gente vai avaliar dois momentos: o momento inicial, no tempo t, que aí vai estar associado a essa entrada, né, de uma certa quantidade de massa no nosso sistema, né, no nosso volume de controle, que é o que a gente está vendo aqui. Então, de novo, é importante nós minimamente amarrarmos os nossos eixos. Então, vamos botar aqui um eixo de coordenadas espaciais, x, y, z. Então, a gente quer saber, né, olhando aqui nossas notas de aula, né, o que acontece com o nosso volume de controle, que é onde o meu sistema, onde acontece o meu fenômeno de transferência de massa. Então, vamos olhar no momento. Então, esse nosso volume de controle, ele é conhecido, eu conheço essas linhas de corrente, né, que passam por esse volume de controle. Eu tenho uma superfície de controle aqui, que está achurada, né, por essas linhas tracejadas. E aí uma certa quantidade de massa, né, ele entra através de um volume 1, né, que está em contato, né, com o meu volume de controle 2, através, né, da minha interface, né, aqui através das minhas linhas de superfície. Então, eu vou querer avaliar o que acontece, né, nessa quantidade de massa, né, que sai desse volume 1 e que entra, né, no momento inicial t, nesse nosso volume de controle 2. Então, no tempo t, olhando aqui nossas notas de aula, tempo t inicial, o sistema, né, ele será o volume 1, né, que está associado a essa massa, né, que está entrando no meu sistema, e o volume de controle 2, né, que é onde tudo acontece. Então, o volume 2, né, ele representa o volume de controle, que eu vou chamar de CV, Control Volume, né, volume de controle. E o volume 1 é o volume referente à quantidade de matéria que entra no volume de controle 2 no tempo inicial t. Mas eu também quero avaliar o que acontece depois. Né? Eu quero saber o antes e depois, e aí eu consigo fazer essa minha equação de conservação de energia, olhando o antes e depois. Né? Então, no momento posterior, e esse momento posterior eu chamo de T mais ΔT. Então, de novo, eu tenho o meu volume de controle, que é o meu sistema, né, onde acontece o meu fenômeno de transporte. No caso aqui, a gente está avaliando, né, a transferência de massa. E no momento posterior, né, no momento T mais ΔT, uma certa quantidade de massa sai do volume de controle 2 e vai para esse volume 3 nesse tempo T mais ΔT. Então, o nosso sistema também está referendado por um sistema de eixos, né, x, y, z, e ele também é descrito, né, por linhas de corrente que são conhecidas, que são definidas a partir do vetor velocidade de escoamento de corrente. Então, no tempo t mais ΔT, o sistema será igual ao volume de controle 2 e o volume 3, onde o volume 3 é o volume referente à quantidade de matéria que sai do volume de controle 2, corrija aqui, não é 1, é 2, no tempo t mais ΔT. E aí a gente vai fazer a nossa equação de balanço de massa. O que eu tenho antes é igual ao que eu tenho depois. E vamos ver o que acontece nessa igualdade. Tudo que entrou é igual a tudo que saiu, exceto se eu tenho geração ou destruição, né, dessa grandeza, que no caso é massa. Então, no nosso caso aqui, a gente não teremos, né, destruição nem transformação de massa. Né? Então, a gente pode imaginar, voltando ao nosso exemplo
da siderurgia, né? Quando eu tenho lá o nosso minério de ferro entrando no topo do meu alto forno, na sua altura dos 10 andares, nesse caminho, né, que ele percorre, né, por esse alto forno, esse minério de ferro ele sofre uma sequência de reações, né, onde efetivamente há uma mudança da quantidade de massa, né, porque tem uma transformação da qualidade da matéria, né, ele sai basicamente de uma mistura de óxido de ferro e lá no final das contas, lá no ferro gusa, eu vou ter apenas uma mistura de ferro e carbono, então há uma mudança na quantidade de massa, mas no nosso exemplo aqui, né, no nosso curso de transporte, trabalharemos numa situação mais simples, né, onde não há nem geração, nem destruição de massa, né, durante esse fenômeno de transporte dentro do volume de controle 2. Então, é exatamente o que essa frase diz agora, que nós vamos ler das notas de aula, né? Uma vez que a quantidade de fluido presente nos sistemas 1 mais 2, que é o antes, e 2 mais 3, que é o depois, T mais ΔT, permanece constante, então nós teremos, né, que a massa, né, M grande do volume 1 no tempo inicial T, mais a massa M grande no volume de controle 2 no tempo T, ela é igual a massa no volume de controle 2 no tempo T mais ΔT, mais a massa no volume 3, M grande 3, no tempo T mais ΔT. Então, eu estabeleci essa igualdade do antes e depois. Então, vamos dividir os dois lados da equação por ΔT e vamos estabelecer um limite, né, desse ΔT tendendo a zero. Então, quando esse limite de ΔT ele tende a zero, e aí já vamos rearranjar, né, vamos botar de um lado tudo que está associado ao volume de controle 2, que é o nosso M2, e o resto, né, o M1 e o M3, né, do lado direito da equação, que é como a gente já está olhando aqui nas nossas notas de aula. Então, botei, né, do lado esquerdo aqui, né, tudo associado à massa do volume de controle 2. Então, limite, né, de ΔT, quando ΔT tende a zero, né, da diferença, né, da massa no volume de controle 2 no tempo T mais ΔT, menos a massa no volume de controle 2 no tempo T, dividido por ΔT, ela será igual ao limite, né, quando ΔT tende a zero, né, da diferença da massa do volume 1 no tempo T, menos a massa do volume 3, corrijam aqui, não é 2, é 3, no tempo T mais ΔT, dividido por ΔT. E aí vamos olhar cada um desses lados, né? O lado esquerdo da equação, que trata apenas do volume de controle 2, e do lado direito da equação, que trata dessa diferença, né, das massas do volume 1 no tempo T e do volume 3 no tempo T mais ΔT. Então, o lado esquerdo, né, começando pelo lado esquerdo, ele trata apenas, né, da variação da massa dentro do volume de controle 2. Né? Então, nosso DM, nossa variação da massa do volume de controle 2, nosso DM grande 2, dt, ele será simplesmente igual a d de dt da integral, né, de ρ, que multiplica dv, onde esse v aqui com essa bossa, eu estou representando o volume. Então, essa vai ser uma notação que vai ser importante, né, a gente explorar aqui nas nossas próximas aulas, porque a gente vai trabalhar com duas grandezas que são representadas, né, pela mesma letra: volume e velocidade de escoamento. Então, o volume a gente sempre vai representar com esse V aqui, com essa bossa, né? E a velocidade, né, de escoamento do fluido a gente vai representar pelo V maiúsculo, sem essa bossa, né? Enfim, só para distinguir, né, as duas grandezas, mas eu vou estar aqui reforçando isso na minha fala sempre que eu estiver apresentando essas variáveis, né, agora ao longo das nossas aulas. Então, o lado esquerdo já está resolvido, exatamente essa variação da massa em relação ao tempo, dentro do volume de controle 2. Vamos olhar o nosso lado direito da equação. E aí a gente vai ter que olhar a superfície de controle entre o volume inicial 1 e o volume de controle 2 e o volume 3, né, final, no tempo T mais ΔT, em relação ao volume de controle 2. Então, olhando aqui nossas notas de aula,
Então, para o lado direito da equação, devemos avaliar a entrada e a saída de massa pela superfície de controle localizada no volume de controle 2, observando o seguinte desenho abaixo. Então, aqui a gente está pegando um zoom, né, uma magnificação, né, dessa interface aqui entre o volume de controle 2 e o volume 1, que está aqui à esquerda, e dessa interface aqui que está entre o volume de controle 2 e o volume 3 no tempo t mais ΔT. Esse desenho em particular, ele mostra a situação inicial entre o volume 1 e o volume 2. Então, aqui eu estou indicando com o cursor, né, o volume 1, e aqui eu tenho o volume 2, e aqui eu vou ter minha superfície de controle que separa, né, meu SC, superfície de controle, que separa o volume 1 e o volume de controle 2, que está indicado aqui do lado direito, né, eu estou indicando aqui com o cursor. E aí, algumas coisas podem ser observadas ou podem ser colocadas para descrever melhor a situação, né, no sistema, e também para simplificar essa nossa abordagem. Primeiro, que vai existir uma relação, né, entre o vetor velocidade de escoamento, que acontece, né, na minha superfície de controle, né, e eu posso dizer que esse escoamento ele acontece associado a um certo elemento de área, né, da superfície, da minha superfície de controle. Então, eu vou ter, né, essa relação de fluxo, né, lembrando que sempre fluxo é uma relação vetorial entre um vetor, uma grandeza de interesse. No nosso caso aqui é a velocidade de escoamento do fluido. Nosso V, vetor V, em relação a esse elemento, né, dA, então eu estou colocando aqui essa relação entre o vetor escoamento do fluido e entre o vetor elemento de área dA, então existirá um ângulo alfa associado em relação a essa relação angular. E para nós, né, para simplificar, em relação ao volume 1, né, que está aqui do nosso lado esquerdo, né, eu vou dizer que esse volume 1 ele tem um limite lá longe, né, bastante monótono, um volume geometricamente que vai estabelecer o contorno do sistema. Vou dizer que ele é uma superfície em linha reta. E aí eu posso estabelecer, né, que o tamanho do meu volume 1, isso também vai valer para o volume 3 lá do outro lado, né, ele será igual, ele poderá ser mensurado, né, por uma dimensão linear, que é o nosso ΔL. Então, esse ΔL, né, é a distância da fronteira do sistema até a superfície de controle. O vetor V é o vetor velocidade de fluido. E o vetor dA é o vetor normal à superfície de controle associada, né, a esse elemento, né, por onde acontece o escoamento do fluido na superfície de controle. Então, vamos olhar o que acontece, né, a nossa variação de volume. Então, está aqui de novo o nosso V com bossa, né? Então, para a determinação da massa do volume 1 no tempo inicial t, então nós temos, né, que d de V de 1, né, que é a variação, né, do volume 1, ele será igual a menos ΔL cosseno alfa dA associado, né, ao volume 1. Mas a gente vai estar interessado em dimensionar a massa, né, já que a equação que a gente está desenvolvendo é a equação de conservação de massa. Então, eu vou jogar, né, o meu volume, né, ele pode ser representado, né, em massa, né, uma relação da massa pela densidade. Então, a nossa variação da massa, né, do volume 1 ele será igual a menos ρ ΔL cosseno alfa dA em relação ao volume 1. Então, integrando, né, a nossa massa do volume 1 no tempo inicial t será igual a menos a integral através da superfície de controle, meu SC, do produto ρ menos ΔL cosseno alfa dA no volume 1. E aí uma pergunta que eu faço para vocês, né? Por que aparece esse sinal negativo? Essa é uma pergunta importante, porque não vai aparecer na massa associada ao volume 3. Simplesmente porque esse meu alfa aqui, ele é maior do que 90 graus. E aí o cosseno, ele dá negativo. Como a massa sempre tem que ser positiva, eu tenho que botar um menos para compensar um menos associado a esse alfa ele ser maior do que 90 graus. Quando eu olhar lá do outro lado, né,
voltando aqui ao nosso desenho esquemático, né? A direção do vetor V e a direção do vetor dA, né, que eu estou aqui indicando com o movimento do meu cursor, ele vai gerar um ângulo menor que 90 graus. Então, o cosseno de alfa ele será positivo e aí não haverá necessidade de botar esse menos, né, para manter a massa positiva. Então, é só uma questão geométrica, digamos assim, de relação vetorial. Então, analogamente, né, para a massa do volume 3 no tempo final, T mais ΔT, então esse nosso M de 3 de T mais ΔT será igual à integral na superfície de controle do produto ρ, ΔL, cosseno alfa, dA, né, associado ao volume 3. Então, vamos substituir isso na equação da continuidade. Vamos juntar todo mundo, né, a nossa relação, né, da variação da massa, né, no volume de controle 2, nosso lado esquerdo, vamos botar todo mundo junto, com a descrição, né, da massa no volume 1 e da massa no volume 3. Vamos botar todo mundo junto e vamos montar a nossa equação de conservação de massa, de continuidade de massa. Então, eu vou ter, né, nosso lado esquerdo, né, que D de dt ele será igual à integral no volume de controle, nosso control volume, do produto ρ dV, lembrando que esse V com bossa é volume, isso será igual ao limite, quando ΔT tende a zero, de menos a integral, através da superfície de controle, do produto ρ ΔL, cosseno alfa, dA, associado ao volume 1, menos a integral através da superfície de controle do produto ρ ΔL, não DL, ΔL, cosseno alfa, dA, associado ao volume 3, isso tudo dividido por ΔT. Então, para nossa sorte, né, essa área da superfície de controle, né, o nosso SC, ela é independente do tempo. Então, isso vai permitir, né, que eu possa colocar o meu ΔT dentro das integrais. A gente vai ver isso que é conveniente, né, porque ΔL, que é uma dimensão dividida por tempo, né, comprimento por tempo vai dar velocidade. Então, a gente vai fazer essa transformação. Então, a gente pode colocar ΔT no interior das duas integrais, né, aqui do lado direito. Vamos fazer isso. Aqui é exatamente o que foi feito. Então, nossa equação, ela vira, né, d de dt, a integral, né, do volume de controle do produto ρ dV, lembrando que esse V com bossa é volume, é igual ao limite de ΔT tendendo a zero de menos a integral através da superfície de controle do produto ρ, e agora sim já a razão, ΔL sobre ΔT, cosseno alfa dA, em relação ao volume 1, menos a integral da superfície de controle do produto ρ, ΔL sobre ΔT, cosseno alfa dA, sobre o volume 3, associado ao volume 3. Então, vamos chamar, né, essa razão ΔL sobre ΔT de velocidade e vamos agrupar mais ainda variáveis, né? Vamos chamar esse produto V, né, que é o nosso ΔL sobre ΔT, cosseno alfa, de Vm. Depois a gente pode até descartar esse subscrito M, mas por conveniência vamos definir dessa forma. Então, o meu D de dt da integral através do volume de controle do produto ρ dV, né, dV volume, ele é igual a menos a integral, né, através do volume de controle 1 do produto ρ Vm dA menos a integral através do volume de controle 3, corrija aqui, por favor, não é 2, é 3, do produto ρ Vm dA. Então, de uma forma geral, imaginando N entradas e N saídas, né, a nossa equação de continuidade de massa, né, de conservação de massa, ela pode ter duas formas, elas são iguais. A gente vai usar mais a primeira forma, que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, nossa equação de continuidade de massa, de conservação de massa, ela será igual a d de dt, da integral através do volume de controle, do produto ρ vezes a variação de volume dV, igual a menos a integral através de todas as superfícies de controle do produto ρ, vetor velocidade de escoamento, vetor V, vezes vetor elemento de área dA. Ou, né,
jogando dt aqui para dentro da integral, ou a nossa equação de conservação de massa, né? Ela é igual à integral através do volume de controle do produto dρ dt vezes dv, né, variação do volume, igual a menos a integral através de todas as superfícies de controle do produto ρ, vetor v de velocidade, né, velocidade de escoamento do fluido, dA, vetor elemento de área. Então, essas duas equações, elas são totalmente equivalentes. A gente vai usar mais a equação de cima, a primeira que foi apresentada. Na nossa próxima aula, a nossa aula 13, nós vamos ver duas situações, né, três situações, né, de aplicação que são mais interessantes para nós, né, já que a gente está nesse curso de introdução aos fenômenos de transporte. Vamos começar a falar sobre o escoamento permanente, o que acontece com a nossa equação de conservação de massa, né? E vamos fazer um exercício aplicado. Então, nesse momento, a gente vai estar, na nossa próxima aula, terminando, né, a nossa primeira parte do curso, né, onde é equivalente, né, a primeira lista de exercícios de vocês, né, que vocês já estão resolvendo. Você já a partir da aula que vem, condição de resolver todos os exercícios propostos a vocês. E a nossa aula de hoje, né, ela já está disponível no YouTube. A gente continua, né, na nossa próxima aula, nossa aula 13. Nós veremos uma segunda aplicação da lei de conservação de massa, que terá uma situação bastante interessante, né, que a gente vai conseguir dimensionar quando um fluido ele é compressível ou quando ele será incompressível. Então, nós nos veremos na nossa 13ª aula, na nossa aula 13. Tenha um bom resto de dia e nos encontraremos em breve. Até lá!